pessoal. Mais uma vez estamos aqui iniciando mais uma conversa aberta. Dessa vez nós temos mulheres em ação, mulheres falando sobre política. Eu estou aqui conversando com a advogada Carol Fidelis, que hoje é presidente da Comissão da Mulher da OAB, mestre, professora também. Carol, advogada atuante, a professora também, doutora Luciana Caetano, que também é professora da Universidade Federal, das faculdades de Administração, Economia e Contabilidade. Eu queria dar minhas boas-vindas, o meu abraço, acolhedor, e agradecer a participação de vocês, aceitando o convite de estar aqui hoje conversando sobre a participação da mulher na política. Tão importante, um tema muito atual, e sobre o enfoque também, e aí começando um pouco, conversando com vocês, o que é que nos leva, nós mulheres, ou o mundo político, nós somos mais da metade da população brasileira, da sociedade brasileira, e ainda não temos uma representação equilibrada dentro do parlamento e dentro dos cargos de executivo também, assumindo o espaço político. O que é que, na opinião de vocês, quais são as causas dessa dificuldade da mulher acessar a política? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui. Em segundo lugar, parabenizar por esse espaço, eu acho que ele é importante, e especialmente agora que a gente se aproxima do Dia Internacional da Mulher, então trazer esse tema à tona, obviamente, tem uma importância muito grande, e eu já te parabenizo por isso. A gente identifica vários elementos, o cultural talvez seja o mais forte, e vale lembrar que a gente não tem nem 100 anos em que a mulher começa a votar no Brasil. Então, o Código Eleitoral em que isso vai ser inserido vai ser de 1932 e vai entrar na Constituição de 1934, o direito da mulher ao voto. Embora a gente já tenha alguns movimentos ali no finalzinho do século XIX, de algumas feministas que vão forçar e criar condições para que algumas consigam isoladamente ter o direito a voto, se amparando em outras leis, como aquelas que tinham alguma titulação, que tinham direito a votar. A gente vai ter a primeira mulher prefeita em 1929, e mesmo assim esse mandato foi cassado após a Revolução de 1930. Então, essa trajetória da década de 30 até os dias atuais, que não tem nem 100 anos, obviamente ele é marcado pelo ativismo de mulheres que protagonizaram essa história, criando esse espaço, numa disputa que não foi fácil. E a gente tem um elemento cultural que é uma baixa autoestima da mulher, e aí isso dificulta tanto o exercício desse protagonismo, como também o reconhecimento de outras mulheres em ver em uma mulher uma representação, alguém que lhe represente, como sendo a sua voz, e alguém que possa pensar por ela e colaborar na construção de políticas públicas que venham tornar o seu espaço de convivência um espaço melhor. É como se a mulher, para votar em outras mulheres, ela precisasse ter uma autoconfiança, Exatamente. Confiar nelas mesmas. Exatamente. Então é necessário trabalhar. O elemento cultural ele é muito forte, e é o que explica hoje a gente ter uma baixa participação, ou seja, no Brasil ela fica em torno de 12%, o que é muito baixo, vai depender do cargo e do município, mas ainda é uma construção muito difícil, que requer, obviamente, um trabalho muito grande, apesar de uma mobilização social, professora, é extremamente importante. Exatamente. E, antes de tudo, de acrescentar alguns pontos, eu também quero agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa, e especialmente neste mês de março que se aproxima, e principalmente de estarmos aí em breve estaremos diante de um pleito também eleitoral, e falar as eleições municipais batem as nossas portas, Exatamente. E certamente, talvez algumas mulheres que estejam nos ouvindo, talvez se inspirem a participar também deste pleito, deste momento tão importante. E é importante, como a professora bem disse, ressaltar que nós temos, sim, um cenário cultural e elementos culturais que levam, sim, a inibir, talvez, a participação feminina. A forma como homens e mulheres são socializados, o que nós entendemos como papéis de gênero, e este lugar da política, que é entendido muitas vezes como um não lugar da mulher, sem dúvida, é uma barreira que precisa ser superada. E lembrar que essas mulheres que, eventualmente, não tenham essa estima e
talvez essa percepção de que a política não é o seu lugar, elas também são fruto dessa socialização. E por isso que é importante, e isso sim é o verdadeiro empoderamento. Muito se fala de empoderamento como se fosse uma questão estética, mas empoderamento é a mulher saber e entender que sim, que esses espaços também são seus lugares. E isso, essencialmente, é falar de justiça e, principalmente, de democracia de qualidade. Se nós somos 52% da população, no mínimo, teríamos que ter 50% de ocupação nessa mesa. Exatamente. E aí é importante a gente também lembrar, antes da interferência da professora Luciana, qual é o papel que a sociedade patriarcal tem, né, o lugar do homem é o público, o lugar da mulher é o privado. Qual é o papel que essa sociedade tem nesses números, né? Você tem dois elementos importantes a considerar, que é a distribuição das atividades domésticas na casa e o quanto isso pesa sobre a mulher. Ou seja, essa mulher vai ter que ter a responsabilidade de cuidar das atividades domésticas, inclui os filhos e o marido, mais a atividade profissional, mais se aventurar numa carreira política que exige dela muito, inclusive, provar para a sociedade que ela tem competência para assumir aquele papel. Então, isso de um certo modo... E o outro é você ser... É como se você tivesse que provar para o mundo que você tem competência para desenvolver as mesmas atividades que o homem que o homem desenvolve historicamente em algumas funções. E a política tem sido uma delas. Então, essa construção, ou pelo menos essa tomada de consciência de que o espaço da mulher é onde ela queira estar e que ela é capaz de fazer tudo o que queira, independente de ser um espaço tradicionalmente ocupado pelos homens, é um processo de construção lento, passa pela questão cultural, e a gente vem observando que algumas mulheres elas têm superado esses obstáculos e têm conseguido ocupar espaços até então inimagináveis, seja na ciência, seja na política, seja em áreas, inclusive, que exigem um esforço físico muito grande, mas a gente tem provado ao mundo que tem competência para estar onde queira estar. Eu acho que é um caminho, né? A competência e o conhecimento. A mulher hoje acessa mais a universidade do que o homem. Isso. Eu acho que é uma questão também de tempo para que a gente possa adentrar e ocupar o mundo da política. Eu acho que o grande avanço da participação da mulher é ocupar esses espaços. E a multitarefas, né? A nossa jornada aí dupla, tripla, é uma das coisas que dificulta muito. E o ambiente político que muitas vezes assusta a mulher por ser majoritariamente masculino. É um ambiente que, mesmo que você faça parte desse ambiente, você tem um esforço maior enquanto mulher para ser ouvida, para ser compreendida e respeitada dentro do ambiente político, né? E quando finalmente muitas dessas mulheres entendem que aquele lugar também lhe pertence e que decidem entrar no mundo político, aí surgem outros obstáculos. Não fossem os obstáculos da sociedade, de viver em sociedade, de sair do espaço privado e adentrar no espaço público, quando ela entra no espaço público, muitas vezes ela não é acolhida e bem recepcionada. E eu falo muito da própria realidade dos partidos, e a gente tem estatísticas que mostram esta falta de acolhimento e de percepção da importância da presença da mulher. Por isso que a gente fala que, essencialmente, mulher participar de política é falar de democracia de qualidade, é fazer com que haja efetivamente representatividade das pessoas que fazem parte deste universo social. Como eu disse inicialmente, nós pagamos metade da mesa, então que ocupemos metade das mesas. Metade da conta, exatamente. Que ocupemos metade da mesa. Exatamente. Então, é muito importante que os partidos também reconheçam esta responsabilidade com essa democracia, com esta representatividade, e que, se por acaso os gestores ou os próprios partidos não assumirem essa responsabilidade, que haja também fiscalização dos entes, de modo geral, estatais, que, no sentido de que haja um cumprimento, se não por amor, mas pela dor, mas que haja. Né? E, embora a gente tenha uma legislação que hoje que já obriga que no máximo 70% de um dos gêneros ocupa esses espaços, e no mínimo 30%, a participação das mulheres ainda, tanto no parlamento quanto no poder executivo, é muito baixa. Você vai perceber aí, me parece que na eleição de 2018, a gente teve mais de 18 mulheres que tiveram registro, não tiveram nem o próprio voto, ou seja, foram 12,5% das candidaturas registradas, frente a 2,5% entre homens. Então, isso demonstra
como ainda essa legislação ela não consegue fazer um enfrentamento à questão cultural, que é o não reconhecimento da mulher como uma representante legal. Então, isso, obviamente, que nos impõe a responsabilidade de cada vez mais trabalhar numa perspectiva de convencer essas mulheres de que elas são capazes, considerando que muitas delas conseguiram o principal requisito, que é a qualificação, no que diz respeito a você ter uma formação que lhe permita compreender quais são as dificuldades e como você trabalhar na construção de projetos que possam mudar os espaços onde se vive. Então, isso, obviamente, que ainda é muito tímido. O Brasil hoje está na 152ª posição entre 190 países pesquisados no que diz respeito à participação da mulher na política, o que demonstra como a gente ainda é um país pouco democrático, considerando essa participação da mulher nesse espaço. Estamos, inclusive, atrás de países que, né, de características de religião muçulmana, exatamente, que são extremamente patriarcais, né? E aí o Brasil, infelizmente, está feio, né? A posição não é uma posição favorável, e nós precisamos mudar isso, né? E fica aqui a minha pergunta e a minha reflexão: o que é que a sociedade perde com isso? O que é que essa sociedade perde pela não participação da mulher nos espaços políticos? Sem dúvida perde muito, até porque, até pela forma também como somos socializadas, nós temos um olhar diferente. E eu nem vou falar, e até repito palavras suas que eu ouvi em outra oportunidade, que não é um olhar, que eu não vou dizer nem que melhor ou pior, mas diferente. E a diferença ela é importante que exista. E é importante mencionar que, apesar de todas as nossas dificuldades e da falta de implementação da legislação que existe, apesar disso, tem sido crescente a participação feminina. Nessas últimas eleições, houve a maior participação e a maior existência de deputadas federais na Câmara, o que já demonstra que, apesar das dificuldades... A nossa Assembleia também teve a maior participação feminina. Então, o que mostra que políticas que entendem pela inclusão e que propiciam a maior participação de mulheres no pleito podem, sim, no futuro trazer resultados e, sem dúvida, isso traz uma melhora na própria política. Inclusive, existem pesquisas aí pelo mundo que mostram que países onde há uma maior participação feminina têm sido países com menores índices de corrupção. Então, a nossa participação, sem dúvida, talvez seja uma das grandes soluções para esse universo problemático que nós vivenciamos na política nacional. Especialmente com a representação no parlamento, qual é a importância, qual é a relevância da participação da mulher? É que só uma mulher consegue compreender o universo onde ela vive. Então, se você tem leis somente feitas por homens, obviamente ele não tem a capacidade de alcançar as dificuldades que são enfrentadas no dia a dia. Porque uma coisa é você ler um livro, outra coisa é você experimentar, vivenciar. Uma mulher sabe qual é a importância de uma creche na periferia, a importância de uma escola de tempo integral, a importância... de um sistema de transporte público eficiente. Exatamente, né? Porque a economia de tempo para ela tem uma importância muito grande. Exato. A importância de uma máquina de lavar e de você ter um subsídio que barateie para que ela tenha acesso, porque aquilo tem importância para diminuir a sua jornada de trabalho em casa, para que ela consiga ter mais tempo para trabalhar fora de casa. A importância de mudar culturalmente como essas crianças estão sendo formadas do ponto de vista das suas responsabilidades dentro do ambiente familiar. Exatamente. Isso precisa ser mudado. Então, né? o olhar feminino na construção de políticas públicas, ela tem uma importância fundamental para a democratização dos espaços. Enquanto a gente não tiver essa participação mais equilibrada, a tendência é que a mulher pague um preço muito alto por isso. Então, eu acho que é uma luta que a gente tem que não pode perder de vista o encorajamento das mulheres, não só em se colocar à disposição para assumir esse protagonismo, mas, acima de tudo, para reconhecerem umas às outras como suas representantes legais, considerando que elas têm melhor condição de compreender as dificuldades, principalmente das mulheres que vivem abaixo da linha de pobreza, ou então que vivem na periferia e que, portanto, enfrentam mais dificuldades. E essa diferença de visão, homens e mulheres, ela é extremamente positiva para a democracia, para a atividade, para o exercício político, né? Quando a gente fala em diferença de visão, é nesse ambiente diferente do diálogo de pessoas que divergem e que convergem no objetivo final, é que você consegue construir políticas públicas que vão atender às demandas da sociedade, né? Porque imaginemos nós se a política também fosse feita só por mulheres.
né? Eu acho que é o equilíbrio que nós devemos buscar sempre. Exatamente. O equilíbrio na participação entre homens e mulheres. E quando a gente incentiva a participação de mais mulheres, é porque esse equilíbrio não está estabelecido. Então, E isso conversa diretamente com uma outra esfera que é econômica, que é a representação da mulher no mercado de trabalho. Então, quando a gente vai para o mercado de trabalho, você vai observar que é a mesma dificuldade, ou seja, você tem hoje um nível de ocupação menor entre mulheres do que entre homens, você vai ter apenas 37% dos cargos de chefia ocupados por mulheres, quando você tem mulheres sendo maioria na composição do país, da densidade demográfica. Então, essa dificuldade ela vai estar presente em vários aspectos e não apenas na esfera política. O que nos revela um traço que é cultural e que precisa ser trabalhado em todos esses pontos. Né? Exatamente. Porque não é só uma questão da política. Então, é uma questão econômica, é uma questão cultural, ou seja, a gente precisa se reinventar e ir abrindo esses espaços, considerando que esse respeito à mulher, pelo menos em termos de legislação, de preservar algum espaço, ela é recente, mas tem uma questão maior que a lei não consegue mudar, que é a cultura, que tem um processo mais lento de transformação. Nós precisamos nos sentir confortáveis no papel de liderança, no papel do liderar. Inclusive nos cargos de poder, que não sejam políticos, né? A gente enxerga que as mulheres sempre estão nos bastidores para que homens assumam a liderança. Então, é importante que a gente seja sempre estimulada a assumir a liderança e que nós possamos nos sentir confortáveis nesse papel de liderar, né? No papel de decidir. Exatamente. E que exista um reconhecimento da importância por parte de toda a sociedade, inclusive olhando para a mulher e vendo-a de fato como uma representação sua, entender, enfim, a prioridade desta presença no ambiente político e, da mesma forma, também os partidos, de modo geral, valorizarem essa presença para que as mulheres não sejam apenas cabos eleitorais, mas que sejam também candidatas com um efetivo apoio, inclusive no âmbito financeiro. Inclusive, eu acho que os partidos eles podem ser os grandes colaboradores e liderar esse processo de inclusão, como eles podem ser a figura dentro do sistema eleitoral que mais prejudica a participação da mulher na política. É importante que as instâncias partidárias estejam atentas a isso. A participação da mulher eu sempre critico muito com relação ao lugar que a mulher ocupa dentro da instância partidária, principalmente nos processos de decisão. A nós, mulheres, é delegado o papel de estarmos no anexo mulher, no partido mulher. Né? Nós precisamos ter muito mais energia e muito mais esforço de convencimento para assumir um papel decisório na instância partidária. Decisório das grandes decisões do partido. Quem será o candidato, qual será o projeto político. A nós, muitas vezes, é relegado o espaço apenas do partido mulher. Não, aqui está o anexo da mulher, toma conta disso aqui. Então, acho que os partidos devem, sim, precisam mudar a sua estrutura para estabelecer esse equilíbrio na democracia. E que mesmo essas secretarias de mulheres, enfim, esses núcleos dentro dos partidos, que eles também tenham mais autonomia, decisória também, e que não sejam meramente figurativos, que os recursos que já são destinados pela lei, de fato, sejam empregados e que, quando não empregados, também existam repercussões efetivas. Porque hoje que a gente percebe que mesmo a legislação e os órgãos que devem fiscalizar e julgar, eles acabam, muitas vezes, sendo muito brandos em relação à própria não observância da legislação. Recentemente, tivemos, inclusive, a anistia de partidos pelo fato de não terem cumprido, assim como quando há uma prestação de contas, as prestações serem aceitas apesar da não destinação dos recursos na medida da lei. Então, é muito importante que haja uma observância também à legislação e também à efetividade prática, senão a gente não vai conseguir a mudança dessa realidade nem tão cedo. E esse espaço, ele não vai ser dado, ele precisa ser tomado. Conquistado. Pois é. E ou a gente compreende isso
e vai para essa disputa, ou então a gente vai ficar reclamando, o que é muito ruim. Então, assim, eu acho que esse papel de vítima não nos cabe. É importante que a gente tome consciência de, se eu quero espaço, eu vou lá e eu vou forçar, eu vou construir esse espaço. Ou seja, a mulher precisa assumir o seu protagonismo porque ela é capaz disso. Agora, tem uma questão que antecede a questão partidária, que é a criação dos filhos. Ou seja, como é que eu me relaciono com os meus filhos, inclusive com relação aos brinquedos que você dá no Natal e no aniversário, e aí como você vai educando esse filho, porque assim, a relação social dessa criança com o mundo vai depender dessa primeira construção que se dá dentro de casa. Ou seja, se eu acho que a menina não pode brincar com o carrinho, e que a ela é destinada só uma boneca, eu já estou destinando qual é o papel social dela. Então, isso é muito ruim. Ou seja, as mães não compreendem o quão responsáveis são nessa construção da divisão social do trabalho e nessas relações sociais. Então, é importante que a gente compreenda o papel da família, no modo como vai educar os filhos, porque você pode estar condicionando, ainda sem ter a intenção, e destinando a um e a outro já quase que um predestino. E isso é muito ruim. É importante que você ensine filhos, independente de serem meninos ou meninas, a se empoderarem e a ser o que eles quiserem ser. Não que dizer, escolha livre, lógico, né? Lógico. Esse direcionamento com essa carga religiosa e cultural, ela não ajuda se você quer dar ao outro a liberdade de fazer as próprias escolhas. Então, eu lembro que eu enfrentei problemas quando eu era criança, porque eu queria brincar também com os brinquedos do meu irmão, e eu não podia, assim, isso é muito ruim. Deixa que o outro seja livre para fazer a escolha que ele quer. Né? E até para você empoderar o outro também, né? Ou seja, essa divisão, quando ela começa já muito cedo, ela tende a te condicionar na vida, porque você diz que esse papel pertence ao menino e esse papel pertence à menina. Isso com relação às cores, com relação ao tipo de brinquedo, com relação a um monte de coisas. São coisas pequenas que estão no campo da subjetividade, mas que elas vão ajudando a construir a tua identidade e definindo qual é o teu papel na sociedade. E que se dialogue também com os homens, no sentido de que eles também percebam a importância da paternidade, presente, da divisão sexual do trabalho, entender que as atividades, que o espaço doméstico também lhes pertence, da mesma forma que nós estamos indo para o mundo do público, que eles também adentrem no mundo privado e que haja efetivamente uma divisão de tarefas. No final das contas, percebam que o nosso tema, a nossa discussão sempre é associada à questão de justiça. E quando a gente fala também da participação masculina no espaço doméstico, também estamos falando de justiça, de igualdade, de divisão de tarefas. Até porque, se nós estamos sobrecarregadas, é porque alguém está ausente. A ausência também cria. Não somos nós, mulheres, apenas que criamos as nossas filhas e filhos no sentido de que determinados espaços não lhe pertencem, mas a ausência também cria. E a ausência masculina dentro do espaço doméstico também socializa, também cria, porque aquela criança começa a entender que aquele pai ausente é normal e que aquela mãe sobrecarregada também é normal. E quando a gente se vê desse lugar, a gente naturaliza, a gente normatiza. Então, é por isso que é tão importante a gente dialogar e problematizar esse ponto, para que as mulheres e os homens também comecem a refletir sobre os seus papéis de gênero, inclusive no mundo da política. E a importância também de quando mulheres eleitas, além das pautas mais genéricas, como melhoria da comunidade, do território, mobilidade, ela possa também atuar nas pautas feministas, nas pautas da mulher. Sim, é importante que isso aconteça. Adentrar a igualdade no mercado de trabalho, a oferta de creches, né, de escolas, de espaços adequados para que as crianças, né, para que os filhos dessas mulheres, eles consigam acessar uma educação de qualidade, um espaço reservado ao cuidado, né? A questão do empoderamento político, a questão da violência. A violência, eu acho, ainda a mais grave, porque você tem pelo empoderamento político da mulher, né? Você vê normalizar a violência contra a mulher, passa pela não participação da mulher na política. Uhum. Então... E pelo não reconhecimento da violência nos primeiros sinais em que você percebe. Então, você tem várias formas de violência, que vai desde a violência verbalizada, a violência física, com morte, por exemplo, como a gente tem visto com muita frequência no Brasil. Então, ou a gente compreende o papel da mulher como um ser pensante para construir políticas públicas, para que a gente mude um pouco essa condição, né, e essa relação social que a gente tem atualmente, ou então vai ficar cada vez mais difícil a gente
dar continuidade a um processo de transformação que já vem há pouco mais de um século e com muita luta. Esse processo é lento. Se a gente pensar nos últimos 100 anos, você ainda tem hoje, por exemplo, as mulheres recebendo apenas 70% do que os homens recebem, uma participação em média de 10% das mulheres no parlamento. Então, um índice de violência ainda muito grande, inclusive do feminicídio. Então, esses elementos todos precisam ser pensados, trabalhados. Como é que a gente muda o padrão de comportamento dessa sociedade, de modo que essa mulher possa se sentir mais acolhida, inclusive na questão da divisão das atividades domésticas, de modo que eu possa ter mais tempo, inclusive, para me autoafirmar profissionalmente, que mulheres... tem um dado interessantíssimo. Se você pega, por exemplo, mulheres com nível superior, hoje a gente já supera. Mas quando você vai para a pós-graduação, é o contrário. Por quê? Porque normalmente as mulheres elas não têm mais força, porque elas acabam sendo muito... O seu tempo é muito comprometido com a dedicação à família. E quando tem um casal e um tem de ser privilegiado para participar do mundo público ou do acadêmico, aí a mulher acaba ficando em casa para que ele tenha a ela oportunidade de ascender profissionalmente, né? Exatamente. Do homem. A pós-graduação, por exemplo, ela vai ser mais frequente entre homens ou entre mulheres que não têm filho. Por quê? Porque as mulheres com filho ela têm mais dificuldade de abrir mão dessa família para dar continuidade ao processo. Então, a gente precisa compreender isso com muita clareza para que a gente faça movimentos numa perspectiva de dar melhores condições a essas mulheres, de continuarem sua trajetória, porque a educação ela é um instrumento importante de emancipação, né, de autoafirmação. Então, a gente precisa, e cada vez mais, fazer um esforço muito grande, de modo que mulheres de todas as classes de renda, de todas as faixas etárias, inclusive aquelas que já passaram da idade de voltar à escola, mas isso é um instrumento importante que a gente tem hoje de emancipação e de autoafirmação na sociedade. E ainda falando em violência, é importante a gente também destacar a violência que não é tipificada na lei, mas que existe, o que a gente chama muitas vezes de violência simbólica, aquela violência pelo fato da mulher estar em determinados espaços e a forma como ela é julgada de forma diferente. Por exemplo, a mulher que está na política, muitas vezes é muito mais avaliada pela sua imagem do que propriamente pela sua competência. Ou quando querem xingar, desvalorizar uma mulher, desvalorizam muito mais com a conotação sexual. Então, é muito difícil também esse tipo de julgamento e é muito importante tanto a sociedade refletir esta dupla balança que existe em relação aos homens e às mulheres que estão no espaço público, mas também é muito importante se refletir sobre de que modo a gente pode pensar em soluções e combater esse tipo de desvalorização, de violência. A própria mídia tem um papel muito importante neste quesito, com a própria objetificação do corpo feminino. Então, é muito interessante a gente fazer essa análise e pensar que a violência que está tipificada na lei, da própria Lei Maria da Penha, os próprios casos de feminicídio, são a pontinha do iceberg. Mas a violência começa com a objetificação do corpo feminino, com as piadas machistas, quando dizem, por exemplo, que mulher no volante é um perigo constante, é uma forma de dizer, olha, mulher, fique em casa, porque o seu lugar não é na direção. Então, é muito importante a gente também se policiar quando nós reproduzimos o machismo e quando o machismo existe ao nosso redor e a gente ri. Né? E quando você vai desconstruir a imagem de uma mulher, principalmente na política, você começa justamente ela é feia, ela é velha, Isso. ela é, né, olha, a imagem é cobrado muito da mulher, né? Os cabelos brancos, olha a maquiagem, olha, né? Então, assim, tudo é cobrado, né? Tudo é muito exigido. O conteúdo, e aí, como de vivência política mesmo, o conteúdo é muito importante para que a mulher sobreviva na política. Ter conteúdo, ter coerência, ser na medida do possível, e eu digo na medida do possível porque nem todas são advogadas, mas ser legalista, estar dentro, se pautar sempre pela legalidade, isso é muito importante, porque de nós é cobrado sempre mais do que dos homens. Verdade, o nível de exigência é padrão de qualidade top, né? Padrão de qualidade excelente. Então, assim, é muito importante, e por isso que eu confio e acredito, quando as mulheres acessam mais o conhecimento do que os homens, eu acredito que essa vinda, né, essa evolução natural da mulher para ocupar os espaços de poder, dentre eles os espaços políticos, vai acontecer. E a professora Luciana pontuou muito bem o desenho histórico da luta da mulher, né?
Nós lutamos, uma geração lutou para que a gente pudesse votar, ou outra por ser votada, e agora nós queremos ser merecedoras dos cargos, né? Mais do que ser votada, nós queremos ganhar a eleição, né? Nós queremos ser eleitas. Então, essa é a nossa luta hoje. Exatamente. Não é mais votar, não é ser votada, é ser eleita, né? Então, assim, é extremamente necessário isso precisa estar claro para nós, mulheres desta época. Esse é o nosso, eu considero esse o nosso grande desafio. E é muito importante, realmente, se conhecer essa história, porque a gente também naturaliza conquistas e não reconhece que pessoas que nos antecederam, especialmente mulheres que nos antecederam, lutaram, e ao mesmo tempo se perguntar, e o que é que nós estamos fazendo para mudar essa realidade que ainda é problemática? É importante se reconhecer enquanto partícipe dessa missão, que é tão importante e é tão primordial para todas e todos também, porque uma democracia eficiente e representativa é bom para todo mundo, homens e mulheres. Exatamente. E aí, eu queria perceber de vocês, dentro do sistema jurídico, né, eleitoral, do arcabouço eleitoral que nós temos, né? Temos os tribunais superiores, temos o Tribunal Superior Eleitoral, temos os tribunais regionais, temos os juízes eleitorais, né? Os partidos políticos, dentro de todo esse sistema político eleitoral. O que é necessário fazer para que mais mulheres participem da política? Eu acho que talvez a gente tenha uma campanha forte, numa perspectiva de convencer essas mulheres de que elas são capazes e que a esfera política é o único espaço onde você pode dar voz às mulheres que compõem esse país nos mais diversos territórios, tanto nos municípios como nos estados e na nação. E isso me parece ser uma tarefa árdua, porque a maioria das mulheres foram subestimadas dentro de casa quando crianças, e isso obviamente dificulta muito esse empoderamento, ou seja, é uma desconstrução que ela vai levar algum tempo, tanto é que a legislação que já existe hoje, ela não assegura, ou seja, quando a gente fala que tem a legislação que vai assegurar pelo menos 30% de candidaturas, mas ela não assegura que você tenha mulheres efetivamente ocupando os espaços, né, no parlamento nem no poder executivo, o que demonstra que ainda existe um caminho longo a ser percorrido, e não só no que diz respeito à coragem de registrar uma candidatura, mas no reconhecimento de que essas mulheres têm competência para conseguir ser uma representante legal. Ou seja, a minha esperança é de que a gente tenha isso equilibrado, pelo menos daqui a uns 50 anos, de que esteja 50%, sem precisar de uma legislação que assegure um percentual mínimo ou máximo para um ou outro. E que a gente, inclusive, tenha a ocupação dos espaços equilibrado, não só no registro da candidatura, mas a efetiva participação da mulher na vida política, porque é só através da política que a gente consegue ter a construção de uma sociedade mais justa. Ou seja, eu preciso ter uma representação parlamentar que compreenda a dificuldade de quem mora na periferia, de pessoas que moram em todos os pontos da cidade, de homens e mulheres, independente de religião, de opção sexual. Ou a gente tem uma composição democrática desse parlamento, ou então a tendência de que você tenha projetos e leis que sejam direcionados a grupos que monopolizam esses espaços. Então, quando eu vejo a composição hoje do parlamento, principalmente federal, me dá uma aflição, porque a minha percepção é de que ele não é representativo do ponto de vista da democracia. Embora o projeto seja legítimo dentro do regime democrático, mas ele não é democrático na perspectiva de ter uma representação efetiva, uma representatividade efetiva de quem compõe esse território, considerando as desigualdades sociais, desigualdades econômicas e de toda a ordem. Entendeu? A sensação que eu tenho é que a democracia representativa ela falha, né, porque ela não é participativa, e as pessoas precisam participar, né, da democracia. Então, elas não só votam, elas precisam participar ativamente dos 4 anos de exercício daquele mandato. É importantíssima a participação popular, principalmente dentro dos parlamentos, né?
E eu acredito que, além de tudo, é muito importante a gente aprimorar a questão da própria fiscalização da legislação que hoje existe. E que haja também uma devida punição, apesar dessa questão do próprio viés punitivista das legislações se questionar, mas eu acredito que é importante, se nós temos a legislação, para que ela não seja apenas um documento solto, é importante também que haja uma punição para os descumprimentos que existem. Hoje, como eu disse anteriormente, acaba sendo muito branda qualquer tipo de punição para os partidos políticos que eventualmente descumprem essas políticas afirmativas, vamos dizer assim, em relação à participação feminina. Além disso, é importante a gente pensar em outras estratégias, e inclusive já existem estratégias que são objeto de alguns projetos de lei que já tramitam aí, que trazem algumas possibilidades. E eu acho que seria muito importante se dialogar sobre estas possibilidades, que fossem, de fato, ponto de pauta, entendido como prioritário nas casas legislativas, nos tribunais eleitorais, no Tribunal Superior Eleitoral, e até ressalta a importância até de uma mulher estar no poder neste momento, e que foi criado um comitê, um núcleo, no sentido de fiscalizar essas políticas de inclusão da mulher no mundo político. E é importante, de fato, pensar em formas que sejam efetivas e que possibilitem e que contribuam, enquanto essa mudança social, que é importante que exista, esse diálogo com a sociedade, para tentar, de alguma forma, alterar essa realidade social tão problemática, mas que, enquanto ela não chega, nós pensemos seriamente nessas legislações que existem e em outras estratégias de inclusão da participação feminina nos pleitos e nos cargos, efetivamente, para que elas não apenas sejam candidatas, mas que elas sejam, efetivamente, políticas e participem dos processos de decisão do nosso país, dos nossos estados e dos nossos municípios. De repente, a gente poderia acrescentar isso, cursos de formação mesmo, até para dar mais segurança, ou seja, de modo que você compreenda todo o processo legal, compreenda como elaborar projetos, compreenda como atuar nos 3 parlamentos, federal, estadual e municipal. Talvez isso as encorajasse. Eu acho que, assim, embora alguns partidos já façam isso, mas de repente isso ser democratizado e de repente até entrar na curricularização das escolas, para que as mulheres se sentissem efetivamente seguras para elas atuarem com maior protagonismo na esfera política. Eu acredito que essa seria a ideia. Eu acho que o importante aí são políticas públicas contínuas, efetivas, né, de incentivo à participação da mulher, porque o que a gente vê muito, vamos dizer, está se aproximando um pleito eleitoral e é politicamente correto apoiar mulheres. Então, a gente tem o AUE, vamos apoiar mulheres, e depois aquilo arrefece, e passado o processo eleitoral. Isso tem que ser contínuo, isso tem que ser constante, isso tem que ser política pública, desenhada pelo Estado, o Estado, poder público, né? E que incentive, que dê condição a essa mulher de conhecer, porque é uma característica feminina que ela se sente mais segura quando ela conhece o chão onde ela está pisando, né? Inclusive, então, já existe, né, legislação no sentido de determinar que os partidos constantemente destinem um percentual dos seus recursos partidários para este tipo de formação e incentivo à participação feminina. Mas aí, novamente, a gente já resvala naquela questão do descumprimento e da ausência de fiscalização. E aí a gente tem a necessidade do financiamento, né, que é extremamente importante, o financiamento partidário. Veja que nessa última eleição nós tivemos, como a Carol falou, um aumento de deputadas, né, no Congresso Nacional. Aqui na Assembleia Legislativa mesmo, nós passamos de 2 para 5 mulheres, e o STF, em 2018, definiu a necessidade da vinculação do financiamento dos 30% do fundo partidário, né? Então, é importante falar em financiamento eleitoral para essas candidaturas. Apoiar significa apoiar de verdade, financiar adequadamente, dar o tempo necessário nas redes, né, na televisão, na propaganda eleitoral. Embora hoje no mundo das redes sociais pareça ser desnecessário, mas existem locais que só a propaganda eleitoral gratuita ela atende, ela alcança a população. Então, assim, é extremamente importante que os espaços sejam divididos, que as decisões intrapartidárias sejam tomadas de forma equilibrada, né? Então, eu acho que também é uma atuação importante. E ainda falando das recentes decisões, também teve uma que eu acho que é interessante registrar, que
ainda que haja esse limite mínimo de destinação de recursos de 30% para as candidaturas femininas, também houve uma decisão no sentido de que, se o partido ou a coligação tiver um percentual que supere esses 30%, a destinação de recursos também deve ser proporcional, para que não se pense que o limite do partido para as candidaturas femininas necessariamente são os 30%. Claro, se houver claro. mais, que mais recursos também sejam direcionados e de uma forma realmente justa e não privilegiando determinadas candidaturas em detrimento de outras ou até mesmo mascarando esse cumprimento, destinando de uma forma que não necessariamente privilegie essa questão da participação feminina. E que os coletivos, dentro dos partidos, os coletivos de mulheres, eles fiscalizem para evitar que as mulheres sejam boicotadas. Verdade. Porque o que aconteceu na última eleição foi o nome de mulheres para registro de candidatura serem utilizados para transferência de recurso para candidaturas masculinas. Isso é muito ruim, ou seja, você burla a lei, você tem uma lei que assegura recurso, exatamente para dar mais espaço às mulheres, e elas se submetem ao papel de serem usadas no processo para transferência de recurso para outras candidaturas. Isso é muito ruim. Ou seja, esse boicote, você tem aí o boicote à mulher e você tem o auto-boicote, que é quando eu me submeto a esse papel. Então, isso precisa ser compreendido, o que isso representa efetivamente de prejuízo para a democracia no país. Ou seja, você tenta criar um espaço mais democrático para sempre segurar... tem um jeitinho né, Pois de compor e de ultrapassar o que está colocado. O que justifica você ter mais de 18 mil candidaturas sem nenhum voto? Nem da própria candidata, ou seja, isso é um auto-boicote, isso você emprestar seu nome para uma candidatura somente para conseguir recurso. Fica muito claro para a gente que aí você tem uma ilegalidade, né? Que é muito clara. Ninguém vai entrar para uma disputa eleitoral para não fazer propaganda, para não ganhar voto, nem o próprio voto. Então, isso já fica muito claro para a gente como o Tribunal Superior Eleitoral ele falha exatamente nessa fiscalização. A gente falou da importância das mulheres, né, reconhecerem e votarem em mulheres, liderar a própria vida, mas dentro desse processo e no contexto da política, e isso foi colocado por todas nós, tem muitos homens participando. O ambiente é majoritariamente masculino. E dentro da visão de cada uma de vocês, qual é o papel desse homem? Qual é a contribuição que esse homem pode dar para que mais mulheres participem da política? Que eles também dêem esse voto de confiança às mulheres, considerando que se você tem uma composição parlamentar mais democrática, com mais mulheres, e essas mulheres pensando mais nos espaços territoriais que deem mais conforto às mães e melhores condições de ela atuar e conciliar a atividade doméstica com a atividade profissional, obviamente que homens, mulheres e crianças estarão sendo favorecidos. Ou seja, a partir do momento que você tem uma composição parlamentar mais equilibrada e a construção de políticas públicas e a execução de projetos numa perspectiva de atender melhor as demandas da família, homens e mulheres estão sendo mais beneficiados. Quando você não tem políticas públicas direcionadas a tratar dessas questões que são cruciais para que você tenha mais conforto e melhor qualidade de vida, todo mundo perde. Perdem os filhos, perdem as mulheres e também perdem os homens. Então, acho que o modo de nós dialogarmos com os homens para que a gente tenha uma maior representação de mulheres no parlamento é exatamente o que isso significa na perspectiva de termos um espaço mais democrático e termos políticas públicas numa perspectiva de termos um melhor ambiente de convivência entre homens e mulheres. Mais justo, né? Mais equilibrado. Exato, perfeitamente. Todos sai ganhando. Exatamente. É preciso compreender que a participação feminina, primeiro, ela não vai retroceder, né? Estamos lutando para que ela seja cada vez mais progressiva. Então, é preciso, antes de tudo, aceitar, porque nós vamos continuar nessa luta. E entender que discutir sobre lugar de mulher, lugar de homem, essas caixinhas que a sociedade impõe sobre quais são os limites da presença masculina ou feminina, só traz benefícios para ambos. Quando a gente fala, por exemplo, e hoje a gente dialoga bastante sobre o que a gente chama de masculinidades tóxicas, nós estamos também falando da vida dos homens. Quando nós falamos sobre a necessidade da participação do homem no mundo, na esfera doméstica, nós também estamos dizendo para os homens, criem seus filhos, participem, criem esses laços. A gente recebe relatos de homens que dizem, por exemplo, que nunca abraçaram o pai,
que nunca disseram eu te amo, e esses laços afetivos que felizmente nós mulheres conseguimos construir em regra, eles também são importantes para a vida dos homens. Só para que a gente tenha uma ideia, quando nós olhamos as estatísticas de suicídio, por exemplo, os homens estão muito na frente, os homens se matam mais, e certamente está muito associado ao papel de gênero associado à masculinidade, de dizer para o homem, por exemplo, que ele não deve chorar, que ele não deve demonstrar sentimentos. Então, falar sobre lugar de mulher, lugar de homem, de mulher na política, de homem em casa, é importante para todo mundo, tanto para o processo democrático, como também para melhorar a vida das pessoas. Eu penso que se nós tivermos uma representação mais equilibrada no parlamento, talvez a gente tenha uma sociedade mais humanizada, e essa talvez seja a grande sacada da sociedade. E o homem como protagonista também, né, político, e como colaborador nessa nossa luta, que ele entenda que a nossa participação, a nossa luta e a nossa conquista é por equilíbrio. Né? Nós não queremos tomar o lugar. A disputa é para todos, homem e homem, homem e mulher, pelo cargo. A disputa política, né, que não é uma disputa de gênero, é uma disputa política pelo cargo. E que esse acesso seja dado a nós mulheres, que ele compreenda a importância, o papel da mulher na construção de uma sociedade mais justa. É importante que esse homem tenha essa compreensão. Como é importante o papel da mulher na vida privada dentro da sociedade patriarcal que nós vivemos, é importante também que a nossa colaboração seja dada dentro dos espaços de poder, né? Dentro dos espaços de decisão e principalmente dentro dos espaços públicos. E não se trata de ter ou não ter competência. O que a gente tem provado é que, historicamente, pelo menos nos últimos 20 anos, o grau de escolaridade entre mulheres cresceu e está muito acima dos homens, inclusive no ensino superior. Então, não se trata de não ter competência. O que a gente precisa é de uma transformação cultural em que a mulher seja reconhecida, até porque já se demonstrou isso em vários outros setores. Então, o que a gente precisa é dar curso a esse processo de transformação que ainda hoje é muito lento. E que esses homens entendam que nós, mulheres, e eles, homens, que juntos é que construímos uma sociedade mais justa. Perfeito. Né? É a junção das forças, das visões, do contraditório que permeia o universo masculino e feminino, é que constrói um mundo mais justo, equilibrado, social, ambientalmente, né? Emocionalmente mais equilibrado. Então, que esses homens também nos deem as mãos, né? Apoio. E nos apoiem, porque é uma luta justa, né? É uma luta que não é só nossa, é uma luta que tem que ser nossa mulher, né? É uma luta que tem que ser de todos nós, homens e mulheres, por uma sociedade mais equilibrada e justa. E aí a gente já caminha para o final, a conversa está muito boa, mas a gente tem, né, não estender, não tornar a conversa cansativa. E eu queria finalizar pedindo que a gente está no mês de março, né? Pedir a cada uma de vocês que é um ano de eleição municipal. Eu considero as eleições municipais uma das mais importantes, porque nós estamos trabalhando o território, né, a representação através das câmaras de vereadores, cada município tem a sua representação. O gestor municipal, né, vai ser escolhido, né, por aquela população, pelo território. Qual é a mensagem de incentivo que cada um de vocês poderia deixar para essa mulher alagoana que está nos assistindo, para que ela participe do processo eleitoral, participe de uma maneira eficiente, de uma maneira efetiva? Qual a mensagem que vocês deixariam? Olha, eu acho que um passo importante é compreender o jogo político. É importante você ter, do ponto de vista ideológico, uma posição política definida, você ter uma filiação partidária, e você ter os anseios de ser efetivamente representar um grupo, né? Seja do ponto de vista da territorialidade ou por qualquer outro meio. Então, me parece que não é muito difícil buscar se instrumentalizar numa perspectiva de você entrar numa disputa eleitoral,
Mas é importante que você compreenda primeiro a importância disso, o quanto isso vai tomar da tua energia, mas o quanto isso é importante no processo de construção da democracia na disputa eleitoral. Então, assim, inclusive se informar com pessoas que já, de um certo modo, exercem um certo ativismo político. A gente ainda tem uma baixa participação, acho que, das mulheres nesse ativismo político, que ele é fundamental, né, para a construção de uma trajetória de maior protagonismo da mulher na política. Mas eu acho que é isso, é participar mais ativamente da vida política do país, em todos os aspectos, né? E não apenas esperar a cada 2 anos você ir votar, porque isso é o mínimo que se pode fazer. Existem vários espaços, por exemplo, a organização de associações de bairro é um ato político. Os conselhos, né? Os conselhos, os movimentos estudantis. Então, existem várias formas de participação política, e não só o registro de uma candidatura, e é importante que cada um vá construindo isso aos poucos para ganhar maturidade, mas é importante, acima de tudo, você se informar, para que você compreenda a legislação, para que compreenda quais são os trâmites legais, e de modo que você se sinta capacitada, encorajada e segura para entrar nesse processo, né? O Brasil precisa cada vez mais de mulheres que protagonizem isso, que tenham a coragem de fazer o enfrentamento e que sejam representantes legais de sua classe. E eu acho, a gente fala muito de protagonismo e da necessidade da participação da mulher no espaço público, mas eu acredito que com as mulheres a gente ainda precisa fazer um diálogo ainda mais profundo, delas serem protagonistas das suas próprias vidas. Porque nós vivemos ainda em uma sociedade onde nós somos criadas para servir. E pensar na importância dessa participação e de principalmente fazer o que eu entendo que eu tenho como aptidão. Eu acho que desde o princípio, ainda nós meninas, mesmo neste universo, quando nós vemos as escolas, a maior parte das representações de turma muitas vezes são meninas, as adolescentes, as mulheres, elas participam e gostam de participar, têm interesse na transformação social. Então é muito importante que as mulheres, de modo geral, reconheçam a necessidade de se colocar também com prioridade e reconhecer as suas vocações e também, se eu não me reconheço com esta vocação de participar deste espaço, apoiar outras mulheres, entender a importância de incentivar mulheres nos espaços públicos, justamente para que elas nos representem os nossos pleitos, as nossas questões específicas e particulares da nossa vida em sociedade e no mundo privado, para que a questão da violência seja realmente pautada, a questão da inclusão da mulher no mundo do trabalho, da divisão sexual do trabalho, todos esses temas que nós falamos. Então, é muito importante que as mulheres que estejam nos ouvindo e nos espaços onde eventualmente nós estejamos, se reconheçam como protagonistas da esfera social, mas também das suas próprias vidas. Se você me permite, tem um movimento mundial das mulheres e vai ter o 5º ato internacional. Aqui em Maceió a gente vai ter no Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, um ato cultural de frente ao Yacht Clube Pajuçara, e 9 horas da manhã, uma roda de conversa na Praça Centenário. Há outras atividades em diferentes bairros, que aí depois você pode compartilhar, eu posso passar para você, mas é importante que mulheres se encontrem, que comemorem esse dia, porque ele tem para a gente uma importância muito grande do ponto de vista histórico e do ponto de vista do exercício do ativismo político. Então, acho que é importante, nesse dia, no 8 de março, muitas mulheres estarem juntas para compartilharem seus anseios, seus problemas, enfim, suas experiências, suas exatamente, suas conquistas, né? Exatamente. Perfeitamente. Temos muito o que comemorar, né? E muito o que conquistar. Eu acho que é isso. Exatamente. É uma história de lutas, de dores e de muitas conquistas também. De muita alegria também, né? Porque as conquistas nos trazem alegria, Exato, né? É verdade. Então, assim, eu acho que para sair como você mesmo falou, né, do discurso do vitimismo, a gente precisa protagonizar a própria vida, a gente precisa protagonizar as nossas decisões, liderar a nossa vida para liderar a vida de outras pessoas. Eu acho que é isso, esse é o papel, essa é a minha convocação. Agradeço a participação de vocês, agradeço as pessoas que assistem o Conversa Aberta e agradeço e peço a que as mulheres alagoanas participem do processo eleitoral, participem da disputa eleitoral. Ela é um jogo e não é proibido para nós mulheres jogar esse jogo. Nós precisamos fazer parte dele. Venham, porque Alagoas precisa de nós mulheres, precisa de mulheres na política, e quanto mais mulheres na política, mais nós vamos ter uma sociedade, um mundo equilibrado, justo, né?
ouvindo, dialogando. Eu acho que fica aqui essa minha mensagem, que a política, não só para nós mulheres, mas para os homens também, mas aqui eu me dirijo de uma maneira especial à mulher, é o único espaço onde nós podemos construir cidadania. E é nesse espaço que vocês e que muitas mulheres que me assistem agora querem estar e devem estar, né? Venham, tem uma colocação que eu sempre gosto, que é de um coletivo de mulheres, que sozinha eu ando bem, mas com vocês eu ando muito melhor.